ver se tá online aqui. Tem alguém aqui no Instagram, tem alguém aqui no YouTube. Boa noite, boa noite. Um lugar tá com filtro e outro não está com filtro. Boa noite para você que tá chegando, para você que vai chegar daqui a pouco. Nós estamos começando a semana do Desbloqueio e Manifeste. Tem a ver com aceleração de sonhos. É possível acelerar os sonhos? O que você acha? Me parece uma ótima possibilidade acelerar os sonhos. E para você? O que você acha da possibilidade de você poder acelerar os seus sonhos? O que você acha? Que tem algumas pessoas que não conseguem realizar sonhos, né? E começa a fazer o quê? Começa a engavetar os sonhos. E tem outras pessoas que têm um ritmo acelerado de realizar sonhos. Ok, vamos lá. Hello, 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 agora deu. Seja muito bem-vindo. Word Sadá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Então, estamos começando essa semana do Desbloqueio e Manifeste. É uma semana bem interessante. Para quem que é bem interessante? Oi, Pri Style, seja muito bem-vinda. Para quem que é interessante essa semana do Desbloqueio e Manifeste? Para todas as mulheres, principalmente, que querem realizar os seus sonhos. E muito mais do que isso, querem acelerar o processo de realização dos sonhos. Então, neste momento, a gente vai começar o nosso tema, que é autoatendimento funciona? E qual a conexão que o autoatendimento tem com a realização de sonhos? O que uma coisa tem a ver com outra, Patrícia? O que uma coisa pode auxiliar na outra, né? Pode atrapalhar ou pode ajudar? O que pode acontecer com um autoatendimento? Autoatendimento do quê? Bom, eu sou a Patrícia De Luca, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Autoatendimento com terapias complementares, que é o que eu trabalho. Então, não só terapias complementares, processo de autoconhecimento no geral. Ferramentas que nos ajudam a acelerar esse processo de realização dos sonhos. É isso que a gente vai falar nessa live. Brigadinha pelos corações. Eu não consigo saber quem tá mandando os corações, mas brigadinha. E pra gente estar aqui, eu gostaria também, né, de agradecer a todos vocês, de parabenizar você que tá investindo o seu tempo em olhar para esse assunto de autoatendimento como um processo para conexão com realização de sonhos. Então, bora lá. O que a gente vai falar sobre isso, né? Primeiro, eu queria saber, você acha interessante esse tema? Você tem curiosidade em saber sobre esse tema? Se você tiver curiosidade, né, sobre isso, tiver dúvida sobre isso, coloca aqui para eu ir respondendo conforme eu vou falando aqui. Deixa sua pergunta que eu respondo. E por enquanto, ele funciona, o autoatendimento? E funciona para quê? Né? Em que ocasião que funciona? Né? Tem alguma conexão aí com realizar sonhos. Mas com que mais funciona? E com que não funciona a realização, né, o autoatendimento? Qualquer pessoa pode fazer um autoatendimento? E eu vou falar também sobre pelo menos 3 vantagens. Aqui tem 2 telas, né? 3 vantagens, né, sobre o autoatendimento e 2 desvantagens sobre o autoatendimento. Autoatendimento, sim, pode ajudar muito como um recurso para a pessoa poder realizar sonhos. Bruna, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Sim, o autoatendimento pode, sim, auxiliar você na sua realização de sonhos. Na verdade, pode ajudar várias pessoas
que estão nesse processo de autoconhecimento. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia De Luca, eu trabalho com terapias complementares, trabalho com atendimentos e trabalho dando curso para as pessoas que querem se profissionalizar nessa área de terapias ou para pessoas que querem fazer cursos para autoconhecimento e para desenvolvimento mesmo, né? Eu também tenho outras formações, tenho formação em arquitetura, porque eu utilizo aqui também para harmonização de ambientes como uma das etapas também para a gente realizar sonhos também. E nessa semana ainda a gente vai ter live falando sobre como que uma residência pode auxiliar nesse processo também de realização de sonhos, né? Tem uma programação aqui de toda semana, que eu tô deixando lá na minha bio do Instagram, e tá na minha página do Instagram também. Então tem toda uma programação aí, que a gente vai cercar com esse tema, de autoatendimento. O que eu chamo de autoatendimento? Autoatendimento eu chamo de ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que servem como recursos para nos trazer clareza e para nos tirar de enrascadas ou para nos tirar de situações de conflitos, bloqueios que a gente tem em qualquer momento da nossa vida com relação às nossas questões pessoais, com relação à nossa relação com outras pessoas, familiares, né, que estão próximos, que ali tem bastante, muitas vezes pode ter alguns conflitos, né, dependendo do que você está vivendo na sua vida, com pessoas que você tem amizade, próximas, distantes, com relacionamentos. Então, são ferramentas que podem nos ajudar a sair desse lugar de entrave, de bloqueio emocional, bloqueio psicológico, bloqueio de limitação que nos fazem diminuir a nossa capacidade intelectual, capacidade de reconhecer nossas potencialidades. Muitas vezes o que acontece? A gente acaba se diminuindo porque teve alguma situação conflitante. Então a gente fica às vezes com muita raiva, com muita tristeza. E o que isso faz? Faz a gente não pensar direito, faz a gente não escolher o melhor pra gente em cada momento. Então, o que eu chamo de autoatendimento são ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para nos tirar de situações conflitantes, de situações que trazem um embotamento, que nos trazem uma situação que nos diminui, que tira a nossa força, que rouba a nossa força, que rouba a nossa energia, que rouba a nossa clareza, que rouba a nossa alegria. Então é isso que eu chamo de autoatendimento, utilizar essas ferramentas, utilizar recursos. E muitas vezes a gente não sabe o que utilizar. Às vezes a gente quer ajuda de um terapeuta, quer conversar com alguém e às vezes você não tem. Porque às vezes você acorda no meio da madrugada e não consegue dormir, né? Às vezes a pessoa tem uma insônia ali e não consegue dormir. E aí o que acontece? Ela precisa de algum recurso. E esse recurso é um bom recurso para quê? Para ajudar a pessoa a se recompor. E quando a pessoa se recompõe, ela tem clareza do que ela precisa fazer, de como ela precisa fazer, de que forma que ela precisa fazer, quanto de energia que ela põe, quando ela se dá limites para aquilo que ela está fazendo demais, quando ela dá força para aquilo que ela está fazendo de menos. Então, são essas ferramentas. Existem algumas abordagens, e eu trabalho com algumas abordagens, que ela traz um pouco isso, né? Então, acabou de formar, né, uma turma agora, que fez a segunda rodada de uma das abordagens que eu trabalho. E o que as pessoas foram percebendo, né? Foi um atendimento, foram sessões semanais, né, desses encontros, desse curso, e que as pessoas elas aprendiam a utilizar a ferramenta e usavam no dia a dia. Então, quando ela usa a ferramenta, ela já tem uma clareza. Quando ela está no dia a dia dela, ela também consegue ter esse recurso. Alguma vez você já acordou triste? Alguma vez você já acordou chorando? Alguma vez você já acordou preocupado? Alguma vez você nem dormiu porque você tinha coisas para resolver, não sabia como resolver? E você não tinha com quem falar?
É nesse lugar, é neste momento que o autoatendimento pode ajudar, né? Quais são as vantagens de um autoatendimento? Você consegue fazer um mapeamento de como você está. E fazer um mapeamento. Seja bem-vinda, Nayana. Nayana? Seja muito bem-vinda. Você é de Barras, seja muito bem-vinda. Adoro Barras. De como você está naquele momento. Então, quando a gente fala de autoatendimento, a gente está falando assim, olha, vamos fazer você pode utilizar, né? Vamos fazer um mapeamento de como eu estou, né? E quando você faz esse mapeamento, você consegue ter um panorama de como você está. E quando você tem esse panorama, você já traz clareza para você. E essa clareza pode te tirar de uma situação de conflito. Essa clareza pode te tirar de uma não ação. Sabe quando a pessoa fica estagnada? Porque às vezes a pessoa fica estagnada porque ela fica no pensamento dela, na dúvida. Faço ou não faço isso? Quero ou não quero aquilo? Mas se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. E às vezes ela fica com os medos imaginários, né? E isso impede a pessoa de agir. Então ela fica na estagnação. E às vezes a pessoa não sabe nem por que está nessa estagnação. Então quando você faz um mapeamento, é como se você tirasse uma fotografia de algum trecho, de algum período que você quer, né? Você pode fazer um mapeamento desde um mapeamento de uma linha do tempo, né, da sua história ou da sua história com relação a relacionamento, com relação a finanças, com relação a estudos, com relação a algo que você queira profissionalmente, você consegue ter esse mapeamento. E só de ter esse mapeamento já te traz clareza. Essa é uma das vantagens de você fazer esse autoatendimento. E a gente vai chegar lá para ver como que isso pode ajudar na realização dos seus sonhos, em acelerar o processo para você realizar os seus sonhos, né? Outra coisa que pode te ajudar, uma outra vantagem, né, que você pode ter, que a partir desse mapeamento, né, você consegue corrigir as suas rotas. O que seria o corrigir as suas rotas? Se você está indo para um lugar, você tem um sonho, né? Você tem um objetivo, você tem uma meta, né? Sonho, objetivo e meta são coisas diferentes. A gente vai falar isso num outro momento, mas assim, sonhos, metas e objetivos são estágios diferentes, né? Às vezes o sonho tá algo que ainda não tá claro quando você vai conseguir, de que forma que você vai conseguir. O objetivo já te deixa mais perto, mais, né, mais com algo mais concreto, né? E as metas você já tem específica, a data para quando você vai chegar. Eu tô dando uma simplificada aqui, não é só isso, né? Mas eu tô dando uma simplificada aqui. Então você já consegue corrigir a sua rota. Se você quer chegar num sonho, chegar num objetivo, chegar numa meta, e você fez aquele mapeamento, e você consegue ver que aquele mapeamento que você tá, nenhum caminho tá te levando na realização do seu sonho. Nenhum. Ou apenas um. E 10 não. Qual é a velocidade que você vai chegar nesse sonho? Né? Essa velocidade vai ser muito reduzida. Né? Se você não tem nenhum caminho, você vai demorar bastante até você encontrar um caminho. Se você tem 2 caminhos, você tem que se desvencilhar dos outros 8 que estão ali. Por exemplo, né, de 10 caminhos, 2 estão liberados, você tem que se desvencilhar dos 8 para você poder acelerar esse caminho, ou dosar aí, né, para você chegar lá no seu objetivo, na sua meta, no seu sonho. Então, te ajuda a corrigir rotas. Também te ajuda na manutenção, eu falo na manutenção da entropia psíquica. Quem fala entropia psíquica Quem fala entropia psíquica é o Hélio Couto, ele fala muito disso. E na questão de fazer um mapeamento, na questão de corrigir rotas e também na manutenção por uma causa de uma entropia psíquica. O que é isso? Se a pessoa tem uma postura de que ó céus, ó vida, ó tempestade, ó bloqueios que eu já vivi, então a pessoa fica olhando para o passado. O que ela tem? Quando ela descansa, quando ela está em relaxamento, o que vem? Vem mais pensamentos daquilo que ela vem cultivando. Então é como se caísse todos aqueles pensamentos
de tristeza, de mau humor, de que não vai dar certo, né? Então ela não tem uma vibração suficiente boa, né? Para que ela possa conservar uma qualidade de força, de uma perspectiva mais positiva, não no positivo de usar aquele otimismo cego, né? Mas ela vai ficar com uma qualidade de energia mais baixa, ela vai ficar com uma qualidade de presença menos positiva para aquilo que ela quer realizar. Então, para ela sair desse lugar, demora muito mais. Então, quando a gente tem essa manutenção desse autoatendimento, o que a gente tem? A gente tem uma melhor qualidade de presença na nossa vida, uma melhor qualidade de satisfação da nossa própria vida. Ah, mas minha vida foi uma droga. Tá bom. Você pode olhar o copo cheio ou o copo vazio, né? Sabe aquela metáfora? Você tem um copo de água, a água está na metade. Para onde você olha? Você vai olhar para o copo cheio ou para o copo vazio? Está na metade, você pode escolher qual é o seu foco, né? Então, quando a gente tem o hábito de olhar para uma forma negativa, às vezes tem vidas de algumas pessoas que elas não foram fáceis, né? E tem determinados momentos da nossa própria vida que não foi fácil. Se a gente não ressignifica aquilo, é como se a gente olhasse para o copo vazio. Tem algumas pessoas que, mesmo que a vida não tenha sido fácil, ela já tem o hábito de olhar para o copo cheio, né? O que seria olhar para o copo cheio? Sair da realidade e falar, tipo, não me aconteceu nada? Não. Ela tem consciência daquilo que ela vivenciou que não foi tão bom, mas ela é grata por tudo que foi, ela já conseguiu ressignificar a ponto de falar, ok, daqui para trás foi assim, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Né? Então, quando a gente fala de olhar o copo cheio, é olhar também as coisas que foram boas e as coisas que não foram tão boas assim, mas com um olhar de uma perspectiva mais esperançosa para o futuro. E não só uma perspectiva de que aquilo que ela vivenciou foi o fim da vida dela. Não, foi uma parte da vida dela. Ela tem uma outra parte para ressignificar aquilo, né? Qual a outra vantagem também, né? Eu ia falar umas 3 vantagens, né? Tem mais vantagem? Tem mais vantagens, sim. Mas o que a gente tem também? Quando você começa com autoatendimento, você pode ter economia de tempo e de dinheiro. Como assim de tempo e de dinheiro? Uma coisa que quando você não coloca uma clareza, uma meta, uma energia para que você chegue a um lugar, ela pode demorar muito mais, né? A não ser que você esteja em sintonia com o seu destino, que você esteja numa vibração tal que pode te ajudar a funcionar como imã. É como se você funcionasse como imã, né? E como que é esse funcionamento como imã? É um funcionamento que você não precisa fazer muito esforço. Simplesmente as coisas chegam até você, né? Elas vão chegando e você vai atraindo aquilo que a gente está vibrando, né? Então, se eu acredito que o melhor sempre me acontece, aquilo vai chegar até você, né? Eu estava conversando com uma pessoa que ela falava assim, ó, fulano, quando ele chega no lugar, ele sempre tem os melhores lugares, sempre acontece tudo bom, ele não tem que ficar esperando muito tempo. Quando eu chego nos lugares, eu sou barrada, eu não tenho oportunidade, a pessoa me dá bronca, ou eu perco a paz porque algo sempre acontece de inesperado. Então, o que acontece? A sintonia de um e a sintonia de outro são diferentes. Tudo bem que vem de sistemas diferentes também, né? Então, vem de crescimento diferentes. E aí a gente pode falar de níveis de crença que a pessoa tenha, né? Crenças de valores, a vida é fácil, a vida é difícil, a gente tem que fazer muito para poder conquistar algo, ou eu não mereço, ou eu não acredito que comigo é possível, as pessoas não me veem, eu sou invisível. Então, assim, crenças são várias, eu citei algumas aqui, né?
E a outra pessoa pode falar assim, nossa, tudo acontece do jeito que tem que acontecer, né? Eu tô no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu acredito que o melhor pode acontecer comigo. Ah, não precisa estressar, sempre vai ter um lugarzinho lá pra mim. Então são crenças que a pessoa pode ter, conscientes ou inconscientes. Quando a gente fala consciente, é coisa que ela chega no pensamento dela, ela sabe que ela pensa assim. Quando eu falo crenças inconscientes, são coisas que ela nem sabe que ela pensa, porque não chegou na consciência dela, né? E o pensamento é um lugar onde a gente acessa tudo aquilo que é pro nosso consciente, certo? Então, essas aqui são algumas vantagens para um autoatendimento, né? Quais seriam as desvantagens para um autoatendimento? Uma desvantagem para o autoatendimento é assim, às vezes a pessoa quer tanto uma coisa, que ela quer visualizar aquilo, né? Então tem abordagens que a gente trabalha, que a gente aprende a fazer uma leitura intuitiva sobre a nossa história, sobre a história do outro, né? A gente consegue acessar um campo de uma outra pessoa e fazer uma leitura. A gente consegue ir para o nosso futuro e fazer uma leitura do nosso futuro, assim como a gente consegue fazer do passado. Isso é para qualquer pessoa, né? A gente vai treinando, existem abordagens que a gente consegue treinar a ponto de acessar essa informação, né? Isso é treino, é técnica, a gente consegue fazer isso. Com as pessoas já vêm com essa facilidade de perceber isso. Outras pessoas podem treinar isso. E aí, quando você quer algo, você quer muito algo, e você no processo de cocriação, né? Quando a gente tem um processo de cocriação, processo de manifestar algo na nossa vida, o que é manifestar algo na nossa vida? Eu quero, por exemplo, eu quero um carro. Eu quero um carro branco com 2 portas, ou com 4 portas, ou com 3 portas, sei lá. E aí você vai começar esse processo de cocriar ele. O processo de cocriar é um processo de manifestar, cocriar, que a gente acelera os nossos sonhos. Aí depois a gente vai falar sobre isso num outro momento. Então, a gente pode fazer uma leitura para ver o que nos impede, quais são os bloqueios que a gente tem que nos impedem de chegar lá, né? Conseguir com mais facilidade naquele carro, conseguir aquele carro. Mas a pessoa pode te perguntar assim, Patrícia, mas, é só trabalhar, se planejar e conquistar. Tá, tem algumas pessoas que trabalham, se planejam e não conseguem. Alguma coisa acontece e não consegue. Ou o marido que tem uma questão e acaba se endividando. Ou chega lá na loja, não tem aquele carro que ela quer e vai demorar muito mais tempo. E ela precisa do carro para ontem. Né? Então tem vários processos que bloqueiam isso. E quando a gente faz, por exemplo, uma leitura intuitiva... Oi, Cativic19, seja muito bem-vinda. Quando a gente faz uma leitura intuitiva, o que acontece? Se eu tenho desejo de ter aquilo, mas aquilo de alguma forma não é um bom momento para mim, eu fico numa fantasia tão grande de que tem que ser daquele jeito, que só daquele jeito vai dar certo, e às vezes a gente não percebe o que vem antes. Então, às vezes a gente pode estar numa fantasia de que aquilo é a melhor coisa pra gente naquele momento, só porque eu quero. Né? E o que isso faz? Faz a gente sair da nossa rota. Faz a gente sair numa rota de que tem a ver com a nossa vida. Porque às vezes a gente tem valores distorcidos. Por quê? Por causa de questões de capitalismo, por causa de questões de marketing, por causa de questões de status, por causa de questões que eu tenho que provar, que eu tenho que ter um carro, que eu tenho que me apresentar com um bem material, senão eu não vou ter o meu valor. Enfim, tem várias questões que fogem muito da própria essência da pessoa. Então, a fantasia impede que a pessoa veja uma realidade da essência dela, e isso pode adoecer a pessoa, né? Então, às vezes, um autoatendimento, a pessoa ela tem tanto conhecimento, que ela tem tantas ferramentas, que ela vai lá se ajudando, mas ela não quer ver a realidade do que é. Ela quer aquilo porque ela quer aquilo, né? Porque é gostoso a gente usar essas ferramentas, gente. É uma coisa muito libertadora, nos dá muita autonomia. Só que chega uma hora, a gente acha que é dona do poder, né? Acha que pode tudo. Aí começa a brincar de Deus ali, né? Claro que a gente tem todas as potências dentro da gente. Mas às vezes a gente tem situações
que não são tão importantes assim. Só que o ego tá tão forte, tão forte, tão forte, que quer aquilo sob qualquer circunstância. Então, nesse sentido, o autoatendimento pode atrapalhar a pessoa porque ela fica cega. Ela fica cega, mergulhada no desejo e fica cega para a própria essência, né? Então, isso seria uma desvantagem, né? Uma outra desvantagem também, a pessoa fica no autoatendimento, no autoatendimento, no autoatendimento, no autoatendimento e fica ali se enganando também. É quase igual a ilusão, mas ela não pede ajuda. Tem coisas que às vezes a gente precisa de ajuda de alguém. E a pessoa fica, não quero falar isso. Não quero falar aquilo. Então, já que tem o autoatendimento, eu não preciso me expor. Eu não preciso falar. E ela vai se fechando, e cada vez vai se fechando mais. E perde a oportunidade de ouvir uma palavra, ter um apoio, reconhecer um limite que pode vir mudar toda a essência dela. Oi, Adiles Dimov. Seja muito bem-vinda. Então, isso pode fazer ela ficar fechada e não receber ajuda. Isso vai criando um espaço de limitação também, porque às vezes cria um sofrimento desnecessário que a pessoa não precisaria ter, né? Então, falei aqui de algumas vantagens e algumas desvantagens na questão do autoatendimento, né? E qual é a maior vantagem para a questão de realizar sonhos, né? De acelerar o processo de realização dos sonhos? Qual que é a maior vantagem para isso? Primeiro, a pessoa consegue com ela mesma ir checando se ela está no caminho, sabe? Para aquele sonho. Porque às vezes a mente dela acha que ela tá, mas ela não está saindo do lugar, ela não está vendo. Então ela pode utilizar algumas abordagens para chegar nesse caminho e acertar a rota dela também, né? Pode também trabalhar muito legal, sabe com o quê? Com a parte do inconsciente. Porque às vezes a gente não percebe. Mas, não sei se você já fez meditação guiada. Não sei se você já acompanhou. Se você nunca fez, vai no meu canal do YouTube e acessa algumas meditações guiadas que eu tenho lá. Eu tenho meditação guiada que eu usei com Theta Healing, que eu usei com algumas abordagens que eu trabalho, com salmos, tem salmos também lá, misturado com ressignificação, né, de Theta e alguns outros comandos. Por quê? Quando a gente fala da meditação guiada, a gente está falando do quê? De trabalhar com questões do nosso inconsciente. E quando a gente fala questões do consciente, questões do inconsciente, a gente está falando, né, de coisas que eu sei, que eu tenho consciência a partir do meu pensamento, como fica o meu corpo, como eu me relaciono com as pessoas, das minhas emoções e de coisas inconscientes. Aí a neurociência vem e traz que nós temos 5% de ações, né? Nós temos 5% de coisas que a gente tem, que a gente faz escolhas, né? A gente faz escolhas a partir de 5% do nosso consciente e 95% do nosso inconsciente. Então, muitas coisas a gente acha que a gente está fazendo uma escolha porque eu quero aquilo porque eu gosto. Eu estou escolhendo o amarelo porque eu gosto do amarelo, né? E de repente é o amarelo porque aquela cor te tranquiliza mais, porque aquela cor te remete à questão da infância, te remete a uma avó, te remete a alguma coisa que te traz algum simbolismo. E às vezes a pessoa nem sabe que ela escolheu aquilo por causa daquela informação. Porque a escolha do inconsciente, ela não te traz, às vezes, muitas vezes, uma clareza, né? Então, a partir do momento que a gente
faz essas meditações guiadas, a gente trabalha para essas questões do inconsciente. Então a gente vai mudando o nível de vibração. Há pouco tempo atrás eu peguei Covid. E eu nem sabia que eu tinha pego Covid. E só fui descobrir depois, porque eu fui fazer um teste, porque eu estava com uma gripe, fui fazer um teste. Toda vez que eu tenho um resfriado, uma gripe, eu fui fazer teste de Covid para poder dar uma checada, mesmo porque eu trabalho com algumas pessoas em atendimento presencial e eu gosto de checar, né, como que tá. E aí eu fui fazer o teste bem um dia antes de eu dar um curso e eu acabei fazendo esse teste e descobri que eu tava. Eu achei que eu tava resfriada. Só que o tipo de pensamento que eu estava tendo não era um tipo dos mais positivos, digamos assim, sabe? Era uma coisa mais desesperançosa. Eu achei até estranho, eu falei, nossa, que estranho tá pensando isso, né? Então, muitas vezes, dependendo de como está a nossa vibração, o nosso corpo adoece, né? O nosso corpo adoece. E isso tem uma comunicação celular. E essa comunicação celular que a gente tem, às vezes, a gente precisa de um autoconhecimento para saber o que isso representa, o que é meu, o que não é meu, né? E aí, quando eu fui percebendo isso e tudo mais, eu tive que entrar com várias meditações guiadas. Por quê? Porque eu não estava dando conta só de manter o pensamento positivo. Eu não tinha perspectiva. Sabe quando você vai se arrastando assim para fazer alguma coisa? Foi muito interessante. Então, a meditação guiada pode ajudar nesse lugar onde você percebe que você não está na sua potência máxima, que você não está com energia suficiente para fazer uma atividade, que você não está com aquele nível de prazer, assim, porque muitas vezes um quadro de tristeza, um quadro de desesperança, não digo nem depressão, porque depressão é uma coisa mais profunda, assim, né? Parece que você não consegue sair de uma frequência de pensamentos. Oi, Luiz, seja muito bem-vindo. Você não consegue sair de uma frequência de pensamento, e aquilo fica repetitivo, como se ficasse um looping na sua cabeça. E você não consegue sair daquilo. Por mais que você tenta, você não consegue. Tudo bem que a gente tem várias ferramentas que podem ajudar. Mas às vezes só as ferramentas não são suficientes para te ajudar. Por exemplo, tem barra de Access, tem o Theta Healing, tem constelação, tem Ho'oponopono, tem várias outras. Reiki. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então tem várias ferramentas que podem te ajudar a mudar um padrão vibracional, consequentemente mudar um padrão de pensamentos, de emoções, de sentimentos e de ações, certo? Só que às vezes só isso não dá conta, porque o espaçamento entre uma coisa e outra não é o suficiente para mudar aquela intensidade daquela vibração que você está vivendo, que nem essa que eu estava falando do Covid, por exemplo. Ele tá ali o tempo todo, é como se estivesse ali jorrando o tempo todo coisas de desesperança, de coisas que não... Sabe? É uma frequência muito baixa do emocional. Então, quando você entra com a meditação guiada, claro, você tem que entrar com os remédios, o Covid eu não... Né, nem tô entrando nessa parte, né, medicamentosa, né? Para qualquer doença tem essa parte da medicina tradicional. Eu estou falando aqui de uma questão de vibração, de pensamento e tudo mais, que é complementar a questão medicamentosa, claro. E aí, quando você entra com essa vibração da meditação guiada, de áudios que pode te levar para um outro lugar, você aos poucos vai retomando, é como se você fosse corrigindo a sua rota. É como se você tivesse uma bússola interna e aquilo fosse te ajudando a se recompor de tal forma que você consegue falar, tenho clareza. Você consegue voltando para a sua essência, e voltando para a sua essência você consegue ter planejamento, força, e aí você volta para aquela carreirada de processo de acelerar os seus sonhos, né? Então, essa meditação guiada, ela pode te ajudar nesse sentido. Então, o autoatendimento também é nesse sentido. Quando você tem um planejamento, é diferente de você ir na internet, pegar várias meditações guiadas e tentar chegar a algum lugar. Muitas vezes você entra numa coxa de retalhos. É bom, ajuda. Mas para você chegar num caminho
onde você quer realmente mudar a sua vida, você precisa... Oi, Leandro, seja muito bem-vindo. Para você mudar a sua vida, mudar a sua... acelerar, né? Que a gente está falando de acelerar o processo de realização de sonhos. Você precisa de um percurso, uma coisa mais estruturada, né? Então, uma sequência de meditações guiadas que vão te levar para aquela mudança de comportamento, né? Oi, Nancy, seja muito bem-vinda. Então, você precisa dessa sequência de meditações guiadas que vão te levar para aquela realização de sonhos. Então, é quase que um trajeto. Então, vai ser, obrigada pelos coraçõezinhos, vai te levar para essa estrada, né? Então, quando a gente fala desse autoatendimento, é isso. Quais são os recursos necessários para que você utilize no seu dia a dia para se manter naquela essência que vai te trazer mais clareza para você realizar os seus sonhos. E clareza para realizar os sonhos é uma das etapas para você chegar nesse processo de acelerar os seus sonhos. É uma das etapas. Por quê? Você precisa de planejamento, você precisa de estratégia, você precisa de ação, você precisa mudar suas crenças, você precisa mudar a questão sistêmica, você tem que mudar a questão de conhecimento mesmo. Muitas vezes você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que conhecer de investimento, você tem que conhecer de ferramentas que trazem saldos, né? Que você consegue saber o que você gastou, o que você ganhou, né? Então você precisa disso também. Mas para isso, você precisa estar bem com você mesmo. E é no nível mais sutil, esse bem com você mesmo. É no nível mais sutil. Às vezes não é no nível consciente só. É no nível inconsciente. E por isso que escolher as ferramentas que vão te ajudar no autoatendimento te ajuda a manter, né, trazer a manutenção, por exemplo, de uma terapia que você faz. Trazer para uma manutenção de... Se você não faz uma terapia, mas você consegue com você mesma e conversando com você, ou tem algum amigo que te ajuda. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Faz tempo que eu não te vejo, seja muito bem-vinda, Ana. Ana Surdo. Porque às vezes, quando a gente fala de um profissional de terapia, quando a gente fala de um profissional de psicologia, eles têm uma ferramenta, né? Tem ferramentas, né? Uns amparados pela ciência, outros amparados pelas próprias leis que regem essas abordagens, né? Eles conseguem te ajudar a você pensar e refletir de que forma que você pode voltar à sua força, voltar à sua clareza, voltar à sua energia. Porque dentro de nós temos todos os recursos necessários para a gente viver a nossa vida e viver bem. A gente tem os nossos recursos. Às vezes a gente não consegue viver isso por questões sistêmicas de crenças e tudo mais. Então, quando a gente trabalha esse nível inconsciente, para esses autoatendimentos, a gente consegue sair desse lugar com mais rapidez, com mais facilidade. E a gente saindo desse lugar de embotamento, de tristeza, de desânimo, com mais facilidade, eu tenho mais tempo para investir no meu sonho. Eu tenho mais tempo para realizar esse sonho. E quanto mais eu invisto nos meus sonhos e nessas realizações, mais eu tenho ânimo para ter outros sonhos. Né? Não aquela busca, aquela busca desenfreada do capitalismo, que você nunca está satisfeito. Não é nesse sentido. É no sentido de tipo, eu mereço viver o melhor. Eu posso fazer essa escolha. Eu mereço. Oi, Roberta, seja muito bem-vinda. Eu mereço ter facilidade na minha vida. Eu mereço ter boas relações. Né? Então é nesse lugar do merecimento e nesse lugar de que a gente pode escolher isso sim, e a gente deve escolher isso, a gente deve isso pra gente, a gente deve isso também para tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, né? Deve no sentido assim, de dar valor para essa vida que a gente tem aqui. E quando a gente entra nesse fluxo da vida, nesse flow, né? A vida fica mais gostosa, né? A vida fica mais satisfatória. E com isso a gente contagia outras pessoas também. Com a nossa alegria, com a nossa força, com a nossa superação. E a gente também se contagia com a nossa forma de viver.
Quer coisa melhor do que isso? Né? A gente se contagiar com a nossa força de viver. E é isso. Falei pra caramba, né? Não nem dei espaço para ninguém perguntar. Adoraria se alguém tivesse alguma pergunta. Agora eu vou gravar, né? Essa live eu tô gravando aqui no YouTube, mas eu não coloquei ao vivo, esperta. Mas enfim, mas amanhã se preparem que eu vou conseguir fazer isso. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa a pergunta no meu Instagram, deixa a pergunta no YouTube também, mesmo que eu coloque depois, que vai ser bem interessante responder. Espero que traga alguma reflexão para você que acompanhou. E lembrando que essa semana tem várias lives com vários temas que tem a ver com Desbloqueie e Manifeste, acelere a realização dos seus sonhos. E no dia 2 de julho, a gente vai ter o treinamento Desbloqueie e Manifeste, acelere a realização de sonhos. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer um exercício de tudo isso que a gente está falando. A gente vai ter a oportunidade de fazer um exercício que vocês vão sentir na pele como é essa teoria que a gente está conversando aqui, né? E fora o sorteio que a gente vai ter lá também naquele dia do treinamento. Então, depois eu vou escrever nas outras lives que falar um pouquinho sobre o que é esse sorteio, né? Então, te convido a participar das outras lives. Se você não puder estar ao vivo, assista essa live num outro momento. Se você gostar dessa live, se você achou interessante para você ou para alguma outra pessoa, encaminhe também para essa pessoa. Venha junto, né? Vocês venham para o treinamento, que vai ser no dia 2 de julho, que vai ser um sábado, das 9 às 13h30. Então, a gente vai ter um treinamento que vai colocar em prática um pouquinho do que eu tô falando aqui. Vai ficar mais fácil, porque a prática, a gente sai do mental e começa a experimentar um pouquinho no nosso corpo, na nossa vida, e a gente começa a entender a intensidade do que é a nossa potência. Porque quando a gente usa a ferramenta de qualquer abordagem, seja ela qual for, a gente entra em contato com o quê? Com a gente mesmo. A gente entra em contato com o quê? Com a nossa força. A gente entra em contato com o quê? Com coisas que a gente nem sabe que a gente é capaz de ser, que a gente é capaz de fazer. Então, bora lá. Te espero essa semana aqui, tá bom? E comente, se você puder comentar, né, debaixo dessa live aqui, e também lá no YouTube. Super agradeço, e quem quiser entra no grupo do WhatsApp para pegar mais informações, tá bom? Até mais!